quero abrir minha empresa para fazer os recebimentos do exterior. E aí o meu contador pergunta para mim que KNAI eu quero colocar na minha empresa. E essa é uma informação que é bastante difícil, né? Porque geralmente os contadores não estão preparados para ajudar a gente a escolher o melhor KNAI ali, principalmente para essa atividade que é muito nova. E eu vou pedir a ajuda do Luiz aqui, da Husky, para me ajudar um pouquinho a explicar o que é o KNAI e como que a gente pode, e que impacto tem o KNAI realmente aí na hora que eu estou abrindo a minha empresa, principalmente quando eu estou recebendo do exterior, né? Então, Luiz, o que é o KNAI aí? Legal, Túlio, valeu. Então, assim, primeiro de tudo, só para fazer o conceito geral, KNAI, basicamente, ele é o código que vai fazer referência à sua atividade empresarial, ou às atividades empresariais que você realiza ali na tua PJ, né? Ele tem uma definição vinculada, hoje, né, ele tem uma definição vinculada a uma lista dos regimes de tributação. Então, assim, se eu quiser, por exemplo, optar pelo Simples Nacional, que a gente já tratou para trás aí, ele vai ter uma lista de KNAIs, ou uma lista de atividades empresariais que são aceitas para estar no Simples Nacional. Aquelas lá eu posso optar e eu vou estar no Simples Nacional, então vou ter os benefícios que o Simples Nacional me traz. Se eu eventualmente optar por uma outra que não esteja lá, eu não vou poder fazer parte do Simples Nacional, então eu vou ter um regime de tributação diferente. Então é legal pensar primeiro nesse momento de definição, o que faz mais sentido para você, e assim, definir o que é pelo Simples Nacional, vamos atrás de atividades empresariais definidas ali nos KNAIs que se enquadrem, né? Até a gente estava conversando, assim, você pode, dentro da definição de KNAI, pode optar por uma série de atividades. Então, se você consulta em alguns sites, se você consulta até você tinha comentado da questão do IBGE, né, se consulta no site do IBGE, você consegue ver efetivamente quais KNAIs estão dentro do Simples Nacional. Então, ali você já consegue ter uma noção de que você tem para escolher, do teu cardápio, né, de atividades que você pode selecionar. E daí eu acho que é muito da análise do empreendedor ali, do empresário, com o contador dele para entender o que faz mais sentido. Você sempre vai ver assim, uma discussão grande sobre os anexos, que são onde estão os KNAIs. Então, assim, alguns anexos têm uma tributação inicial, uma alíquota inicial bem pesada. Então, o cara vai sair de uma alíquota inicial de 17%, 18%, e outros anexos não. Outros anexos vão ter uma alíquota de 6%, né? Que aí é uma alíquota mais baixa. Então, faz bastante diferença, né, na hora de pensar o que optar, né? Então, acho que esse é um toque bem legal, assim, para tomar um cuidado na hora de estar constituindo, para buscar o que você possa, um planejamento que te impacte menos, né? E até uma coisa interessante, o KNAI, ele é definido pelo IBGE, né? Então o IBGE é que classifica os ramos de atividade, e a gente usa esse código na receita na hora que a gente vai registrar o CNPJ, né? Então, só para a gente organizar um pouquinho aí essa informação, até por isso que a gente busca o KNAI no site do IBGE, né? Então, a busca vai ser sempre lá. Uhum. E é uma outra coisa que é bastante legal, que até o Luiz tinha comentado, a gente pode ter mais de um KNAI no CNPJ, e os KNAIs eles podem estar em regimes de tributação diferentes, né? Então eu posso ter KNAIs que encaixam num simples e emitir uma nota por esse KNAI, porque o KNAI é o que você escolhe na nota fiscal, né? Então, acabei de prestar um serviço agora, eu vou escolher qual que é o código daquele serviço, e aí eu posso ter serviços que não estão no Simples Nacional, né? Então, um exemplo é o IDEV Ideas, né, que é a empresa por trás do Dev Pleno, o que acontece com a gente, né? Eu ainda continuo fazendo consultoria e etc., que é um KNAI que não entra no Simples Nacional e está no meu CNPJ, como a gente tem serviços de educação ou outros serviços de educação, uma coisa assim, que está no Simples Nacional, né? Então, os cursos nossos, que os nossos alunos compram, a gente manda a nota fiscal nesse KNAI dentro do Simples Nacional, e consultoria e etc. já é fora, né? E por sinal já é uma bela tributação, porque sai de 6, vai para 19, 18,5, uma coisa assim. Ele muda de anexo, né? Exatamente. E então é bastante interessante. Então, uma outra coisa que a gente estava conversando antes, que é bastante importante também, procurar a atividade, né? Então, o que acontece? Muita gente fica congelado quando vê a atividade de programação, ou tecnologia e etc., porque acha que tem uma categoria só que contempla aquilo, né? Então é importante você olhar com o seu contador, porque você pode ter mais de uma categoria. Então, categoria 5, categoria 3 e a categoria 2, que tem serviço de informática lá na subatividade, né? Então, é importante estar atento a isso, porque você consegue fazer uma estratégia tributária ali
que contemple o serviço que você realmente está fazendo e de uma maneira que você consiga reduzir a tributação, né? Isso, exatamente. É bem planejamento mesmo. Assim, se fizer certo, vai dar certo ali. A gente estava conversando sobre isso, assim, porque o que acontece muito é, às vezes, você ter um impacto tributário maior por não ter organizado a forma que você ia gerenciar o negócio, né? Então, acho que é ter o contador por perto, principalmente nesse momento de início, mas muito focado principalmente quando você está até falando um pouco mais assim da questão de envio, de quem recebe pagamentos do exterior, qual a necessidade, assim, né, do KNAI estar vinculado à tua atividade empresarial? Ela está vinculada à tua atividade empresarial para refletir exatamente o que você presta de serviço. Então, quando você presta um serviço remoto para fora, é legal você tentar entender se o serviço que você presta não pode ser enquadrado em alguma atividade empresarial menos prejudicial, né? Assim, que impacte menos no final do dia ali para você em impostos, né? Porque quando a gente fala internamente, às vezes você fica um pouco obrigado a ter uma tributação em alguns KNAIs, que quando eu contrato com uma PJ no Brasil, às vezes essa PJ precisa que a nota fiscal venha naquele KNAI específico, e para fora você dificilmente vai ter uma exigência dessa, até porque não vai fazer muito sentido, né? Você vai estar mais pautado ou no contrato de trabalho, ou numa invoice, né? Não vai estar pautado necessariamente na tua emissão de nota fiscal e envio para eles, né? É uma atividade interna, no final do dia. E até uma informação que é importante, até para o pessoal entender o porquê que existe, né, esse KNAI. Então, imagina que você está mandando uma nota fiscal para uma grande empresa, né? Então, no meu caso, mesmo que eu faço bastante consultoria. Então, você está mandando uma consultoria, pelo menos a pessoa que te contratou ali, quando ele vai mandar isso para o financeiro da empresa que é grande, eles podem ter certeza que aquilo ali foi prestado dentro daquela área, né? Então, não é uma consultoria e não um serviço educacional, por exemplo. Cara, mas a gente não tem verba para isso, né? Então, exatamente. A gente não tem uma verba destinada a esse tipo de gasto, vamos dizer assim. Então, quando a gente começa a trabalhar da maneira mais certinha e com empresas que também rodam certinhas, a gente precisa casar esses ramos de atividade certinho, principalmente aqui no Brasil, que é bastante problemático você não conseguir ematir nota. Você deixa até de prestar o serviço, você não consegue emitir a nota no KNAI certo, por exemplo, no KNAI que encaixa. Ela é uma justificativa para o envio, né? Assim, você só recebe se você enviar a nota fiscal devida, né?